Enganou muita gente aí, todo mundo achando que ele ia pregar. Muita gente de terno, não dá nem para saber quem ia pregar, mas o Senhor é bom. Amém? Eu vou tentar remir esse tempo, né, que já está corrido, e hoje tem uma ceia maravilhosa para a gente participar. Glória a Deus. A nossa série, irmãos, que está começando hoje, fala do poder transformador da fé. Fé. Fé já foi falado aqui pelo Valdir, né, Valdir? Já foi falado aqui, já foi cantado de fé. Os dois irmãos que estavam ministrando aqui estavam pela fé, vindo de um velório, né? Com aquela alegria toda aqui ministrando. E eu estava olhando ali muitos irmãos que pareciam que estavam no velório, calados, com o braço cruzado. E eu fechei o olho e disse: Senhor, isso não vai me abalar. Aí eu olhei o irmão Rubens ali, quase voando. Eu não. Olhei o irmão Wesley chorando. Não, tá tudo certo. Não está nada de errado, não. Irmãos, e não tem nada que tenha mais a ver com fé. Obrigado, irmãos. Do que essa mesa aqui, irmãos. Porque se a gente não tiver fé para entender isso aqui e para crer naquilo que foi feito, sem ter visto, sem ter participado, a nossa vida não vale nada. Não tem sentido se a gente não crê no que está nessa mesa aqui. Então, essa mesa representa muito fé, a fé do cristão, né? A fé de todos nós que somos cristãos. Mas a gente vai estar falando aqui de uma fé específica, porque essa série vai tratar da fé, do exemplo de fé de 6 homens na Bíblia. E esse primeiro homem aqui é um homem muito conhecido. E ele foi denominado e foi reconhecido como o pai da fé. De quem que eu estou falando? Irmãos estão tão bom demais, é bom demais. E aproveitando, para quem não conseguiu responder, que nós temos todo domingo de manhã, 8h45, a nossa escola bíblica dominical. E você é o nosso convidado. Hoje foi bênção, apesar do feriado, apesar de muita gente viajando, mas foi tremendo, bênção. E você é o nosso convidado. Você que ainda não participa, venha, porque tem sido bênção, tem sido, a cada domingo a gente tem surpreendido com a quantidade de pessoas e pessoas que têm buscado e têm crescido, amém? Então você é nosso convidado. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, do 1 ao 7. A gente vai estar meditando rapidinho sobre Abraão e sobre a fé de Abraão. A gente vai aprender um pouquinho, né, sobre como desenvolver uma fé como a fé de Abraão. Amém? Então, Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o versículo 7, fala assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos. Vou repetir, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós te louvamos nessa noite. Pedimos que o Senhor fale a todos nós que estamos aqui, Pai. Nós estamos com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Que não seja eu a falar, mas que eu seja apenas um canal da Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vai estar falando sobre fé.
Eu não vou me estender muito sobre a vida de Abraão, mas a maioria das pessoas aqui conhecem quem foi Abraão. Abraão, como os irmãos já responderam, né, foi considerado o pai da fé. E por que o pai da fé? Porque se a gente for analisar aqui a situação de como Abraão foi chamado por Deus, irmãos, Abraão não conhecia Deus. Abraão, ele vinha de uma outra cultura, não existia o povo judeu, não existia a cultura judaica, não existia igreja. Existiam pessoas que adoravam outros deuses, deuses desconhecidos, adoravam alguma divindade. E Abraão não era diferente. E de repente ele percebe e ouve alguém falando com ele. E a partir dali ele conhece esse Deus. Deus fala com ele: ó, Abraão, eu vou tirar da tua terra, do meio da tua parentela, e vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. E aí, irmãos, o que acontece com Abraão? Eu estou chamando Abraão, mas nesse contexto aqui ainda era Abrão, tá? Que significa pai virtuoso, pai, né, não de multidão. A multidão é quando vira Abraão, mas Abrão também queria dizer pai excelso. Interessante, né? Os dois nomes dele tem a ver com relação com pai. Mas ele vem, irmão, sem conhecer, ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia e ele obedece. E ele sai. Ele estava junto com seu pai, com a sua família, ele era muito rico, tinha muitos bens. Ele não estava numa situação difícil, ele não estava fugindo do agiota, ele não estava com os boletos atrasados. Não, estava tudo tranquilo, tudo prosperando, tudo indo de vento e polpa. Mas ele escuta uma ordem de um Deus que ele não conhecia, que ele passou a conhecer, e ele vai e obedece. Por isso que ele é chamado pai da fé. Porque a gente não vê outra pessoa com tamanha fé, né? De ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele, mas ele não sabia qual era o lugar. E a gente precisa de fé, irmãos, para viver a nossa vida. Assim como Abraão demonstrou e exerceu uma fé ali, que de repente talvez ele nem soubesse que ele tinha. Da mesma forma, nós precisamos exercer uma fé na nossa vida. Porque hoje, irmãos, para tudo nós precisamos de fé. Para tudo. Porque você vive numa guerra constante. Seja no seu trabalho, seja na sua família, nas suas decisões, nas suas emoções, nos seus anseios, nas suas dificuldades, é uma guerra. E se você não tiver fé para passar por todas essas situações, irmãos, você não vai conseguir. E o que é fé? Hebreus fala, não fala? Hebreus 11, o que é que diz lá em Hebreus 11, de 1 a 3? A fé é a certeza e a prova das coisas que não se vê, das coisas que não vemos. Isso é o que está no texto. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Irmãos, fala a verdade, não precisa ter fé para crer nisso. O mundo não tem fé. Por isso não critica quem acredita no Big Bang. Porque eles não têm fé, irmãos. Como é que eles vão acreditar? Para eles é mais fácil acreditar que tinha uma poeirinha lá no espaço, alguma coisa, e de repente explodiu, e foi explodindo, e foi expandindo, e criou planetas, e criou estrelas, e criou, de repente, um planeta que criou água, que criou animais, e o homem nasceu. Para eles é mais fácil. A fé que eles têm não consegue alcançar um Deus supremo. Um Deus criador que criou pela sua vontade. Porque ele disse: haja. Haja. Foi pela sua vontade. Não foi pelo seu poder. Porque tem gente que acha que foi pelo poder de Deus.
E aí a gente pergunta quanto que Deus usou de poder. Com certeza não foi tudo, porque se tivesse usado tudo, como é que ele ia administrar depois? Mas ele criou pela sua vontade, dizendo, haja. E ouve. E haveu, como diz o caboclo. Mas Deus criou. E essa fé que a gente precisa para entender isso. Então a fé, irmãos, não é para que eu alcance alguma coisa que naturalmente eu não consigo. Não foi para isso que Deus nos deu essa fé. Não é para isso que Deus quer que a gente exercite essa fé. Porque eu quero a minha fé para quê? Não, eu quero exercitar a minha fé para que Deus me dê um bom trabalho, ou um trabalho melhor. Não, eu tenho uma fé, eu quero que o Senhor me dê uma fé para que eu tenha um carro melhor, um emprego melhor. Eu quero uma fé, Senhor, para que o Senhor me dê uma esposa melhor, um marido melhor, filhos melhores. Irmãos, fé não é para isso, irmãos. Essa fé, essa oração sua, não é para que Deus lhe dê uma esposa melhor. É para que você seja o marido que a sua esposa precisa para ela ser uma mulher de Deus. É para que você, mulher, seja uma mulher que o seu marido precisa para que ele encontre o Cristo que está em você. E às vezes a gente fica, não é verdade, irmãos? A gente fica tentando usar a nossa fé para barganhar com Deus, dizendo, Senhor, eu tenho fé para que o Senhor mova tudo na minha vida. E o Senhor às vezes não faz porque não é a vontade dele. O propósito dele é outro e a gente fica lutando e lutando, querendo que Deus nos dê, nos recompense. Quando a fé, irmãos, não é para isso. A fé é para tornar você alguém suficiente e pronto para qualquer situação. Não é para tirar da situação. Senhor, eu tenho fé que essa doença vai acabar e a pessoa vai ser curada. E se Deus quiser usar você no meio dessa doença para salvar vidas? Então a fé não é para isso, irmãos. A fé é para que você esteja pronto para a situação, para que naquela situação você seja canal, seja vaso de bênção, independente da situação. Senhor, eu preciso de fé para viver toda e qualquer situação, amém? Irmãos, e essa sociedade, o nosso tempo, nunca foi tão necessário ter fé em Deus. Colocar e depositar nossa fé em Deus. Porque as coisas estão ficando mais complicadas, estão ficando mais difíceis. Hoje a pastora falou pela manhã na EBD que até para aconselhar alguém, a gente precisa agora ter cuidado com o que a gente vai falar. Porque senão essa pessoa pode se sentir ofendida, ou o seu conselho pode não dar muito certo, e a pessoa processar a igreja. Como ela viu um exemplo lá, os irmãos viram lá na igreja da cidade, alguém que testemunhou. Então, irmãos, a gente precisa caminhar de fé em fé, como o Abraão caminhou. Mas para que isso aconteça, a gente precisa conhecer mais a Deus, amém? Abraão não estava saindo para ter algo melhor ou maior, mas estava saindo da sua zona de conforto para cumprir o propósito e a vontade de Deus na sua vida. Amém? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a sair de tudo aquilo que você conquistou? De tudo aquilo que Deus já te deu? Foi Deus que te deu. Mas se Ele te chamar para ir para outro lugar, você está disposto a abandonar tudo, a deixar tudo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Ou você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Tem gente que fala assim, ou envia o Valdir. Em Hebreus 11:6 fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é difícil viver sem fé. Não é complicado viver sem fé. Sabia, Valdir? Não é trabalhoso viver sem fé. É impossível viver sem fé. Ah, meu irmão, mas será que eu tenho fé? Você tem fé, irmão.
Você está aqui, você tem fé. E não importa o tamanho da sua fé. Você precisa ter uma fé, não como do tamanho de um grão de mostarda. Até porque não foi isso que Jesus falou. Todo mundo entende errado essa passagem, né? Eu queria ter o fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, porque eu ia mover os montes. Não, não foi isso que Jesus falou, tá, irmão? Sabe o que Jesus falou para os discípulos quando eles não conseguiram expulsar o demônio de uma criança? Ele falou, olha, por que vocês não têm fé? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Jesus não estava falando de tamanho, ele estava falando de qualidade. E às vezes a gente não entende, passa despercebido, a gente não vem para a EBD, a gente não vem para o curso de maturidade, a gente não vem para o culto aprender, e a gente fica com aquilo entendendo errado. E a gente precisa ter uma fé de qualidade como um grão de mostarda. Por quê? Primeiro, o grão de mostarda é a única semente, é a semente mais resistente, melhor dizendo, que existe no mundo. É uma semente que você pode pisar, você pode queimar, mas ela não se quebra. Apesar daquele tamanhinho pequenininho, minúsculo. Segundo, a semente do grão de mostarda, irmãos, apesar de ser pequena, quando ela é plantada, ela semeia rapidamente e cria uma árvore enorme. E ela vira uma árvore grande e forte, demonstrando que a nossa fé precisa crescer rápido e ser forte. Da mesma forma que a nossa fé precisa ser resistente. E a terceira característica do grão, sabe qual é? É que é a única semente no mundo que ela não é híbrida. Nenhum cientista pode pegar a semente do grão de mostarda e misturar com outra semente. A gente conhece hoje sementes transgênicas, né? Transgênicas, perdão. É feito em laboratório, várias experiências e melhoramentos. A semente do grão de mostarda, o grão da mostarda é a única semente que não pode fazer nada disso, porque ela é híbrida. Demonstrando que a nossa fé não pode se misturar com nada, a nossa fé precisa ser pura. Entendeu agora o grão de mostarda? Agora você vai sair daqui entendido de que a minha fé é como um grão e precisa ser como um grão de mostarda. Amém? Então, irmãos, exercer a fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos se não viver pela fé. Você vai bater cabeça. Você vai achar que venceu, que ganhou coisas, que conquistou. Mas se você não tiver fé, e a fé não é qualquer fé, irmãos, é a fé colocada em Cristo Jesus. Se você tiver essa fé em Cristo Jesus, você vai cumprir e vai viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? E o objetivo nosso é esse, aprender a desenvolver uma fé como a de Abraão. Porque como eu falei no início, Abraão, irmãos, o que aconteceu com ele? Ele estava com seu pai, né? Com seu sobrinho, que tinha ficado órfão, o irmão dele tinha morrido, o irmão de Abraão, e ele pegou Ló para cuidar, né? Tanto que quando ele sai, ele leva Ló. E ele pega a sua família, os seus bens, os seus criados, seus escravos, todo mundo, os seus animais, e vai todo mundo comigo. O Senhor falou só com ele, mas levou todo mundo com ele. Será que foi fácil, irmão? Imagina. Será que Ló não pensou, vou sair perto de vovô? Vovô que me dá tudo que eu quero. Minha herança está aqui. Mas foram todos. Porque, de alguma forma, irmãos, Abraão, ele influenciou na vida daquelas pessoas, tanto na sua mulher, como no seu sobrinho, quanto de todos os seus funcionários e bens, tudo foi com ele. Ele levou tudo, não ficou nada. Para crer pelo poder da fé, é necessário alguns pontos, que a gente vai estar falando aqui rapidamente. Primeiro ponto, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que é que fala lá no versículo 1?
Então o Senhor disse a Abrão, o Senhor falou com ele. E o que é que ele fez, irmãos? Ele começou a falar. Não, peraí, quem que está falando? Se identifique primeiro, que eu não te conheço. Não, eu sou fazendeiro, eu tenho muitos bens aqui. Como assim sair daqui? Não, irmãos, Abraão não fez isso. Ele escutou, ele ouviu a voz de Deus. E a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir. Quando o Senhor falar conosco, porque, irmãos, o Senhor fala conosco todos os dias. O Senhor fala através do seu Espírito que habita em nós, todos os dias. E muitas das vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Às vezes passa despercebido. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Amém? Segundo ponto, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. No versículo 1 ainda, a parte B, sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, você tem essa disponibilidade para, se Deus mandar você ir, sem questionar, irmãos, sem saber para onde vai, nem o que vai fazer, só vai. O Senhor mandou. Quem é que vai sustentar? Quem é que vai cuidar? Não sei, mas eu vou. Porque eu coloco o meu coração à disposição. E às vezes não é para ir para outra terra, não, irmãos. Às vezes é para você ir lá na associação de idosos, cuidar, tocar um violão lá uma tarde, cuidar de um velhinho, de um idoso lá uma tarde. Está bem aqui pertinho. Às vezes é para você, aonde você estiver, quando o Senhor falar e você ouvir, você ter disponibilidade para falar para alguém aquilo que Ele falou no seu coração. E a gente precisa ter essa disponibilidade. Porque as pessoas aí fora, irmãos, estão gritando, pedindo, eu quero ouvir a voz. E eles não têm como ouvir a voz, porque eles ainda não têm o Espírito Santo. E você tem o privilégio de ter o Espírito Santo e muitas das vezes não quer falar. E quando eu falo você, eu falo de mim também, eu não estou me excluindo, não. Todos nós precisamos exercitar isso, irmão. Porque isso também precisa fé. Para você romper essa timidez, para você romper essa barreira, você precisa também de fé. Terceiro ponto, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Ele sabia para qual terra ele ia, sabia que quando ele chegar lá, quem que ia ter, se era a Dona Maria, se era a Silvinha, se era a irmã Zélia, quem que ia estar lá com um panelão de arroz, de galinha, com piqui, com tudo pronto, porque eu ia chegar com uma caravana e ia estar todo mundo com fome. Quem que ia preparar a comida? Ia ter cama para todo mundo, ia ter hospedagem, ia ter uma casa boa, porque eu estou saindo de uma casa boa aqui. Quando eu chegar lá, Senhor, vai ter uma casa boa? Irmãos, ele obedeceu, sem querer saber dos detalhes, eu só vou. Porque eu sei que lá na frente, aquele que está mandando eu ir daqui vai cuidar de mim lá. Amém? E você e eu precisamos ter essa fé, irmãos. Porque muitas das vezes Deus coloca a gente em situações que a gente acha que Deus vai largar a gente sozinho. E Deus não vai cuidar da gente. E a gente vai ficar perdido sem saber o que fazer. Não, irmão. Se Deus te colocou no lugar, Ele vai cuidar. E Ele só vai te tirar de lá quando Ele disser, acabou o tempo. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, saí de uma outra empresa que eu estava e fiquei 6 meses certinho, o tempo do seguro-desemprego, procurando e não achava, e procurava e não achava. Só que eu já tinha vivido outras situações antes assim, irmãos.
E nas primeiras eu penei, eu sofri, e Deus não me ama, e Deus não cuida de mim. Já estava calejado, dessa vez já foi mais tranquilo. Porque quando a gente passa pelas provações e lutas, quando a gente aprende, quando vem a próxima a gente já passa mais tranquilo. E quando chegou no último mês, eu falei, Senhor, está no último mês, então eu já sei que agora o Senhor vai abrir uma porta. E o Senhor abriu uma porta. E abriu de uma forma tremenda, porque eu já tinha falado com a pessoa e passou batido, não deu, passou e naquele momento certo a pessoa falou, olha, tenho uma vaga tal em tal lugar, você quer? Eu quero. Não é porque eu estava desesperado não, irmãos, é porque eu sabia que era Deus que estava abrindo, amém? E eu fui para aquele lugar. Irmãos, e não é para ganhar muito não, porque graças a Deus, Deus também me tratou nisso, e eu aprendi a depender de Deus, e eu faço uma oração todos os anos que eu digo, Senhor, abençoe aquele que me abençoa. Abençoa aqueles que me abençoam. E eu nunca faltou nada, irmãos. Sempre ganhei pouco, mas nunca faltou nada. Então você que também ganha pouco, não desanima não, viu? Fica firme. E o Senhor me colocou lá, irmãos, e me colocou já num processo de já para tirar todo mundo na minha área, na minha função. Imagina, em janeiro já era para tirar todos os motoristas, eu trabalho de motorista lá, entregador, e em janeiro já estava sendo conversado para tirar e terceirizar. Mas ninguém sabia. E eu fui contratado no meio disso. 6 meses depois, veio a conversa. 5 meses, olha, vai ser tirado todo mundo. Os outros ficaram desesperados. E agora? E agora? O que é que vai acontecer? Eu disse, olha, eu estou tranquilo, porque quem me colocou aqui não vai me tirar. 6 meses que aconteceu? Todo mundo cortado. E o irmão Lidson? Também. Também, irmãos. Tirou todos os motoristas. Colocaram uma empresa terceirizada. Isso foi na sexta. Já sabia de um tempo que ia acontecer, só estava esperando a hora. E tendo fé. E dizendo, Senhor, o Senhor que me colocou, estou em paz. Cheguei para a Flávia, fui demitido. Ela fez assim, calma, Deus está no controle. Sexta-feira, sábado, tranquilo, domingo vim para a escola dominical, maravilhoso, glória a Deus, feliz da vida, domingo, feliz da vida, domingo à noite me liga, Lidson, colocaram outra empresa aqui, mas estão querendo que você venha para cá para tomar de conta de todos os motoristas que vão entrar. E aí, irmãos? Eu era o mais novo, tá? Os outros tinham 5, 6, 7 anos, eu tinha 5 meses. Mas, irmãos, quem cuida da gente, quem cuida de você, da sua casa, não é você, não é o seu braço, é o Senhor Jesus. E se Deus te colocou no lugar, Ele vai ser fiel para cumprir o seu propósito ali, até que Ele diga, basta, agora você vai para outro lugar. Amém? Quarto, visão para enxergar o plano maior além do momento. Versículo 2 fala o quê? E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, Abraão viu essa multidão. Aqui Deus muda o nome dele, né, de Abraão para Abraão, que quer dizer pai de multidão, pai de nações. E ele viu essas nações, irmãos. Quando Deus falou com ele, falou, vai, sai daqui, sai dentro de casa, vê essas areias aí, conta, põe na mão, consegue contar? Olha para as estrelas, vai lá contando, vai 1, 2, vai de novo, 1, 2, consegue não. Assim vai ser a tua descendência. Irmãos, ele não viu, mas ele teve a visão. E ele creu naquilo que o Senhor estava falando, ele teve fé. Para seguir os planos do Senhor, mesmo que ele não visse, mesmo que ele não chegasse lá na frente. Abraão não está aqui hoje, tá, irmãos? Ele está descansando no Senhor, mas nós somos fruto
daquilo que aconteceu com Abraão lá atrás. Você é uma família abençoada aqui na terra por conta da fé daquele homem. Lá atrás, a fé de Abraão. Você hoje tem uma família abençoada, porque Deus falou para ele que em ti serão abençoadas todas as famílias. E a sua família é abençoada hoje, amém? Mas deixa eu te falar, irmãos, não encerra aqui, tá? Agora você precisa ter a mesma fé de Abraão lá atrás, para que as famílias que venham depois de você também sejam abençoadas. Você também precisa exercitar essa fé. Você precisa ter essa visão. Porque não vai parar em você, amém? Seus filhos serão uma bênção, seus netos serão uma bênção, seus bisnetos serão uma bênção, seus trinetos serão uma bênção, seus tataranetos, até que o Senhor volte. E por último, dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. Dependência. Que palavra difícil de se ouvir hoje. Principalmente pelas mulheres lá no mundo, quando se fala em dependência. Eu depender de homem, eu depender de alguém, não é verdade, irmãos? E por que que o inimigo usa isso nas mulheres? Porque quando as mulheres conseguem, atingem esse pensamento, alcançam esse pensamento, toda a família é destruída. Olha Deus falando, sai da tua terra. Tem gente que se assustou com a voz de Deus. Quem está lá atrás não ouviu, se ouviu uma voz aqui falando, sai da tua terra, da tua parentela. Irmãos, é dependência para confiar na providência. Deixa eu te falar, eu não sou daqui, para quem não sabe, sou de uma terra que fica a 2.000 quilômetros daqui. É longe, né? É praticamente outro país. Abraão, a Bíblia fala, sabe quantos quilômetros ele andou? 800 aproximadamente, que ele andou no deserto. 800 quilômetros, quase 1.000 quilômetros. Eu andei 2.000 quilômetros. E vim para uma terra que não conhecia. Para uma terra que eu não sabia se ia ter amparo. Mas Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu falei com a Flávia, vamos, porque é o Senhor que está falando. E a gente deixou uma igreja lá de mais de 1.000 membros. Uma igreja que provavelmente hoje nós estaríamos lá coordenando a igreja, porque o pastor presidente, que era o meu sogro, faleceu. E os irmãos amavam demais a gente. Mas, irmãos, quando o Senhor fala, não tem o que fazer. E não pense que a gente veio com pesar, não pense que a gente veio falando, nossa, a gente vai abandonar tudo isso para ir para um lugar que a gente não conhece, para sofrer na mão dos outros, como diz o outro. Não, irmãos. A gente só sentou com o nosso pastor e falou, olha, Deus falou assim, assim, assado, e nós estamos aqui para pedir a sua bênção para ir. Ah, mas como é que vai ser? Não sei. Deus vai fazer. Irmãos, e nós estamos aqui desde 2011, 13 anos, né? 13 anos agora, no dia 18 de junho de 2011, quando eu vim para cá num carro, um Corsinha sedã, Classic, cheio de roupa dentro. Foi a nossa mudança dentro de um Classic. Isso foi o que a gente trouxe. Eu não trouxe bens como o Abraão fez, não. Foi só um carrinho cheio de roupa. E 3 meninos, né? Já tinham aqui e veio a tiracolo depois, veio a prestação. Mas, irmãos, o importante é que Deus cuidou. E Deus fez a gente prosperar numa terra que a gente não conhecia. Eu não estou falando de ficar rico, de ficar milionário, de ter bens, não. Prosperidade, irmãos, é você não ter falta de nada, daquilo que você precisa, amém? Salmo 23, para encerrar, diz o quê?
nada me faltará. Você sabe o que é nada que vai te faltar, irmãos? Então, se você está cheio, bem abastado e fica pensando, Senhor, será que eu estou tão bem contigo? Será que se faltasse, será que eu ia ser fiel? Aí o Senhor vai e providencia e você fica desempregado, perde tudo, porque não vai faltar nada. Não vai faltar situação fácil, nem faltar situação difícil. Amém? Às vezes a gente fala, não vai me faltar nada, é só bênção, é só riqueza, é só abastança. Não, irmãos, não vai faltar nada. Não vai faltar situação fácil, não vai faltar situação difícil, não vai faltar saúde, não vai faltar doença, não vai faltar filho abençoado, não vai faltar filho que dá problema. Mas o importante é que toda e qualquer situação você vai passar com fé, porque o Senhor é o seu pastor. E você não vai sentir falta de nada, porque Ele vai cuidar de tudo. Amém? Então vamos ficar de pé. Nesse momento de ceia, nesse culto de ceia, que você esteja aqui com o coração